Salve Maria, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você for ouvir. Em outro momento, eu vou apreciar os três momentos do seu dia. Obrigado, por estar divulgando esse trabalho de evangelização. Que Deus abençoe sua vida. Eu me chamo Oséias Oliveira e você pode também acessar meu canal e se inscrever, tá bom? Hoje o nosso tema é o poder das chaves, Os protestantes questionam demais a questão do nosso respeito, da nossa reverência para com o Santo Padre. E nós percebemos que cada vez mais é uma questão de ignorância mesmo, de não conhecer, porque muitas vezes ele fala: como é que vocês vão atribuir um poder? Como é que vocês vão ter essa reverência toda, vocês dão essa autoridade toda a um homem pecador, a um homem miserável, a um homem fraco, limitado? Eis o grande mistério. Essa pergunta deveria ser feita a Cristo, porque foi Ele que deu esse poder. Não foi a igreja que se atribuiu esse poder. Jesus, quando ele olha São Pedro, e ele vê toda a fraqueza, toda a debilidade de Pedro, mesmo assim, a eleição de Pedro é irrevogável. Ele escolhe, ele vai capacitando, ele vai ajudando, ele vai direcionando, ele vai exortando. Então, quando Pedro ele dá suas mancadas, Jesus fala que ele deu mancada. Quando nós olhamos lá em Mateus 16, onde vai confirmar isso, Eu vou ler aqui um pouquinho o trecho do catecismo, depois eu falo um pouquinho sobre, novamente, inserindo esse tema no poder das chaves, tá bom? Aqui continua, Catecismo número 981. Depois da ressurreição, Cristo enviou os apóstolos a anunciar a todos os povos o arrependimento em seu nome, com vista à remissão dos pecados. Lucas 24, 47. Este ministério de reconciliação, segundo Coríntios 5, 18, os apóstolos e seus sucessores não o cumprem somente anunciando aos homens o perdão de Deus que nos foi merecido por Jesus Cristo, ou chamando-os à convenção e à fé, mas também comunicando-lhes a remissão dos pecados pelo batismo e reconciliando-os com Deus e com a Igreja, graças ao poder das chaves recebido de Cristo. Vai nos falar Santo Agostinho o seguinte: a Igreja recebeu as chaves do reino dos céus, para que em seu seio se faça a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e a ação do Espírito Santo. É nesta Igreja que a alma morta pelos pecados recupera a vida para viver com Cristo, cuja graça nos salva. Santo Agostinho, no Sermão 214, o número 11. Não há qualquer falta, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Nem há pessoa, por muito má e culpável que seja, que não deva seguramente esperar o seu perdão, desde que o seu arrependimento seja sincero. Catecismo Romano, no parágrafo, na parte 1, número 11, e também na parte 5. Jesus Cristo, que morreu por todos os homens, quer que na sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que se afasta do pecado. Aqui vai falando sobre esse poder de ligar através dos sacramentos, em especial aqui está destacando o sacramento da confissão. Então, quando nós olhamos em Mateus capítulo 16, acerca desse chamado de Pedro, desse chamado a estar à frente do rebanho, algumas objeções começam a se levantar. Alguns até citam Santo Agostinho para dizer que não foi Pedro, era a fé de Pedro, e acha que isso faz desvaler a autoridade de Pedro, e começa a falar: não, Jesus é a pedra angular, e começa a usar textos que eles acham que são contraditórios ao que a igreja ensina. Claro que não. E eles confundem muito, os protestantes, também os ateus, os testemunhos de Jeová, os mormons e outras, os espíritas também. Eles acham que quando a igreja fala que o Papa ele é infalível, está falando que o Papa é impecável, não erra de forma alguma. Ou seja, que o Papa vai dar uma opinião
e nós vamos aceitar todas as opiniões. Quando o Papa falar que o melhor refrigerante é Coca-Cola, quando o Papa falar que o melhor país é tal país, quando ele falar que a melhor comida é tal comida, quando ele falar que a melhor forma de você se divertir é você ir para o cinema, como se isso fosse verdade absoluta. As pessoas acham que é assim que nós acreditamos. Ou seja, o Papa falar qualquer coisa, isso já é uma verdade absoluta. Ou então o Papa decide mudar o que a igreja ensinou e então nós vamos aceitar. O Papa resolve agora, vamos colocar uma loucura aqui, né? Aprovar o casamento gay. O Papa resolve agora aprovar aborto, então ele pode fazer isso. Não, não é isso que a igreja ensina. Não é isso. De forma alguma. A igreja, ela vai entendendo, e isso foi revelado, né? E de forma muito clara ao longo da tradição, pela questão também da sucessão apostólica e também pelas Sagradas Escrituras. O que é essa questão do ser infalível? Essa questão mostra o seguinte: Jesus Cristo, que é infalível, Jesus Cristo que é perfeito, Jesus Cristo que fundou a igreja, ele dá a esta igreja, que é o seu corpo místico, a graça, o dom de ser infalível, de não instruir o povo no caminho errado. A igreja é esse sacramento universal da salvação, como fala o Concílio Vaticano II. Imagina que Deus deixa a Bíblia, como nós acreditamos que a Bíblia ela é 100% perfeita, ela é 100% verdade. Entenda no sentido da verdade da fé, da verdade teológica, da verdade espiritual, da verdade moral, neste sentido, né? Aquilo que ela vai indicando como caminho. Então nós cremos na verdade que está na Bíblia. Nós cremos na verdade que está na tradição. Mas como o Senhor ia fundar a igreja, deixar a Bíblia, e ele ia deixar tudo assim jogado, para alguém adivinhar onde era o caminho certo. Cada um entender do seu jeito, como fazem os protestantes, a sola escritura, né? E além da sola escritura, o livre exame, a livre interpretação. Quando nós falamos do livre exame, não é que é proibido examinar as escrituras. Alguns entendem assim. Nós podemos sim examinar as escrituras. Um abraço aí para Josi Lima. Nós podemos sim examinar as escrituras. Nós devemos fazer isso. Claro que sim. A igreja sempre fez isso. Mas o que nós não podemos é interpretar o nosso bel prazer em inventar doutrinas estranhas. Doutrinas que muitas vezes agradam até o demônio. Então o que vai sendo ensinado para nós de forma concreta? É que Cristo, que é Deus, que é infalível, que é santo, que é perfeito, ele, na sua sabedoria, no seu amor, na sua generosidade, ele compartilha. Ele deu essa autoridade à igreja de ser infalível. E o Papa é esse que é a referência. Quando nós lembramos da igreja, claro que nós lembramos dos leigos, dos padres, das freiras, dos religiosos, dos casados, dos bispos, dos cardeais, mas em especial nós temos um pai espiritual. Não é que nós colocamos ele no lugar de Deus, claro que não. Mas lembrando aquilo que também fala lá em Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem vos rejeita, rejeita aquele que me enviou. É aquilo que fala o Senhor lá no livro de Atos, quando ele vai subir para o Pai. Permanecer em Jerusalém. E Jerusalém representa ali a cidade, sim, mas representa a igreja, permanecer na igreja, e simboliza a igreja triunfante, a Jerusalém celeste. É permanecer na igreja. E como é que eu vou permanecer no lugar onde me ensinam o erro, me ensinam o caminho da perdição? Não. A igreja nos ensina, nos aponta, nos dá as condições, os meios, pelos sacramentos, pelo ensino, a termos esse livre acesso à nossa salvação. Vai falar São Pio de Pietrelcina o seguinte, e outros santos, né? O que adiantaria ter um cofre cheio de tesouros se não tem uma chave para abrir? E os santos vão dizendo que Deus deu essa chave para a igreja, para os sacerdotes, para os bispos, de abrir os tesouros dos sacramentos, os tesouros da fé para nós. Então muitos vão entendendo muito equivocado
Porque se o Senhor, que é tão bom e infinito, que é perfeito, o que é que ele fez? Ele nos garantiu uma segurança, ele nos deu uma segurança. Ele não, repito, não ia nos deixar o bel prazer. Quando nós olhamos para a igreja, nós podemos dizer, essa é a nossa mãe, essa é a nossa mestra, essa é a grande doutora da verdade. Nós podemos confiar, nós podemos beber do leite da verdade, nós podemos comer a comida sólida do que a igreja nos ensina. Não é um caminho inexato, não é um caminho incerto, não é um caminho inseguro. Nós somos uma família e nós temos um pai espiritual. Aqui nesta terra, o Papa como sucessor de Pedro, e temos todos os outros sucessores dos apóstolos, né? Quando nós contamos do nosso bispo para trás, nós vamos chegar a um apóstolo. Quando você conta de um pastor protestante, talvez você volte um pouquinho, chegue a uma geração ou duas. Se você for da igreja reformada, talvez chegue a umas 8 ou 10 gerações. E olhe lá. Então, nós precisamos crer de fato na igreja. E é interessante que lá em Mateus 16, quando o Senhor fala que esse poder das chaves, quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, logo após, e a igreja mostra isso, a igreja não esconde. É interessante que teve domingo, né, alguns domingos aí que teve esse evangelho, aí no domingo posterior continua o evangelho mostrando o vacilamento de Pedro. A palavra de Deus, a igreja, não esconde esse vacilar de Pedro. Então, se Pedro, o primeiro papa, vacilou quando cortou a orelha, né, lá do soldado, vacilou quando negou Jesus 3 vezes, vacilou quando chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus, que isso não te aconteça. E Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Mesmo assim, ele não revogou a eleição. Lá em João capítulo 21, o Senhor novamente confirma o chamado de Pedro. E fala, Pedro, tu me amas? E vai perguntando, e ele conhecendo o coração de Pedro, e Pedro também conhecendo um pouco da sua limitação, fala assim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E o Senhor confirma novamente o pastoreio. Vai falar aos santos, né, que o Senhor permitiu que Pedro caísse tantas vezes, para que ele fosse um papa humilde, um papa misericordioso, que soubesse conduzir o rebanho. E muitas vezes nós somos assim, nós julgamos as pessoas porque nós não nos conhecemos o suficiente. Nós somos autossuficientes, arrogantes, orgulhosos, soberbos. E quando nós olhamos para papas limitados, fracos, pecadores, mas nós vemos que nenhum revogou um dogma que o outro proclamou, nenhum. Então a igreja Jesus deu essa graça para a igreja, através do Papa, quando ele proclama, né, um dogma, isso ali Deus confirma. Não é algo que ele inventa, é algo revelado. É algo que é estudado. É algo que, de fato, vai sendo percebido. A gente pode perguntar, Osés, mas o purgatório foi inventado em tal concílio? Não, meu irmão. Quando um dogma é proclamado, não é porque começou a existir a partir daquele tempo, não. É porque a igreja está batendo o martelo e tirando do tesouro da fé, dizendo assim, ó, isso sempre a igreja acreditou. Mas como não era dogma, havia muitas discussões teológicas acerca disso. Mas hoje, a igreja confirma isso e não precisa mais haver discussões. Quando a igreja fala sobre o dogma da Trindade, a igreja não está inventando a Trindade. Quando a igreja fala que Jesus é Deus, nos seus concílios, ela não está fazendo Jesus Deus naquela hora. Ele sempre foi Deus. Então é preciso entender dessa forma. O que há uma ignorância muito grande. Os inimigos da igreja começam a bater na igreja, mas é na igreja imaginária deles. Não é na igreja de Cristo. É uma igreja que eles fantasiaram. É a igreja que eles chamam de Babilônia. É o Papa que eles chamam de besta-fera. É a igreja que eles chamam de o local dos idólatras, o local da perdição, o local do paganismo. Essa igreja é falsa, não é a igreja católica. É uma outra igreja que inventaram de forma imaginária. Essa igreja, de fato, não tem poder nenhum.
O poder das chaves não está sobre essa igreja, não. Não é a igreja de Cristo aí. A igreja de Cristo ela é católica, apostólica, romana. E o termo romano não é um termo obrigatório, né? Nós temos hoje a nossa sede em Roma e creio que não mudará. Porém, se mudasse, a igreja continuaria sendo a igreja de Cristo. Continuaria sendo e continuará sendo. Então os protestantes confundem muito a questão da pessoa pecar e da autoridade que Cristo deu ao Papa. O Papa peca, logo ele não tem autoridade. Não é isso. Não é isso que a igreja afirma. Ao longo da história da igreja nós vemos papas que envergonharam, mas eles nunca proclamaram dogmas heréticos. Então essa graça, né, de ser infalível no sentido de fé e moral da igreja enquanto Papa. Então, como é bela a nossa igreja. Através dos sacramentos vai nos presenteando. Desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte. E nos acompanha após a morte com as orações, né, pelas almas do purgatório. Então não tenhamos medo de confiar na igreja. Não tenhamos medo, de forma alguma. Fala 1 Timóteo 3,15. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. São Paulo vai falar em Colossenses, né, que ele completa na carne dele o que faltou no sofrimento de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Não é que faltou no sentido pleno da palavra. Isso mostra, esse faltar quer dizer o seguinte: o Senhor nos permite participar dos seus sofrimentos através do mistério do corpo místico de Cristo. Jesus está ressuscitado no céu glorioso e não morre mais. Mas ele sofre e padece e está agonizando até o final dos tempos no seu corpo místico, que é a igreja. Eis o grande mistério. Eis o grande mistério. Deus vai agindo através de vasos de argila. Vai falar São Paulo que nós somos esses vasos de argila que contemos grandes tesouros. Santa Catarina de Sena vai chamar o Papa de o Doce Cristo. Vai falar também os santos, o Papa, a Igreja e o Cristo são um só. Quando eles falam isso, não é uma heresia. É para dizer que eles estão intimamente ligados pela questão do amor, da fé, da caridade, pela questão da autoridade. Tem um livro chamado Papa, o Cristo, o Papa e a Igreja, que é do Padre Júlio Maria. Um livro muito bom que eu indico para você. Tem PDF. Tem um outro livro, né, que é o Diabo, Lutero e Protestantismo. E esse outro é o Cristo, Papa e a Igreja, do Padre Júlio Maria. Nós precisamos amar mais a igreja, irmãos. O problema é que a gente conhece tão pouco a igreja que começa a entrar nesses chavões protestantes. Não, toda religião salva, ou nenhuma religião salva. Não importa, né? O importante é ouvir a palavra de Deus. São expressões relativistas que não expõem, né, o que é o mistério da igreja. A gente poderia passar aqui horas e horas e dias falando da importância da igreja, que é prefigurada no Antigo Testamento. Vai falar os santos padres que Cristo preparou o mundo em vista da igreja, contemplando já a vinda da igreja, a fundação da igreja. Possamos lutar para sermos obedientes, fiéis, o que a Santa Igreja nos ensina. Ela é mãe, mestra e doutora. Um abraço, Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos.